O Especiais de hoje vai discutir o assunto da moda. Você tem medo que o mundo acabe? Durante toda a história das civilizações, o homem teve esse medo. As profecias de Apocalipse falam da volta de Cristo, onde o mal vai ter fim e os pecadores serão castigados. A terra vai ser destruída através do fogo. Mas o que vem chamando a atenção nos últimos tempos passa bem longe da Bíblia. Na verdade, trata-se de um calendário feito pelos maias que afirma que o mundo termina nesta semana, no dia 21 de dezembro. O tema vem gerando tantas especulações que depois que Hollywood explorou ele, a TV brasileira, através de minisséries e programas de TV e entrevistas, vem falando sobre o assunto incansavelmente. E para discutir conosco sobre este assunto, nós recebemos o cientista político e professor da Universidade Fevale, Henrique Keski, que conhece bem os maias, né, professor? Eu fiz 2 expedições ao mundo maia, multidisciplinares, né, envolvendo professores de filosofia, de sociologia, de história e antropologia e mesmo comunicação social. Isso aconteceu já há 3 anos consecutivos e percorri praticamente toda a Península de Yucatán. Como é que foi essa viagem, professor? Nós estivemos em várias dos sítios arqueológicos, principalmente adentrando mesmo os sítios na floresta tropical da América Central, saindo um pouco do foco turístico, né? Mas estivemos também em cidades como Chichén Itzá, onde tem a pirâmide calendárica mais conhecida. Depois eu estive em Palenque, no túmulo do grande rei Maia e do seu sucessor. Depois eu fiz toda a volta, acabei em Tikal, na Nicarágua. Em todo esse trajeto também com destaque absoluto para um outro sítio arqueológico muito importante no coração da floresta, chamado Calakmul. E a coisa mais importante que precisa ser dita é que Maia nenhum afirmou que dia 21 de dezembro é o fim do mundo. E de onde surgiu isso então, professor? O mais importante é que o cálculo do calendário maia termina no dia 21, correspondentemente no nosso calendário, a 21 de dezembro. O fato de ter terminado o cálculo de um ciclo e se iniciar outro ciclo não significou nunca para a civilização maia o fim do mundo. Isso é uma interpretação cristã do processo. A civilização cristã, ela traz em si esse processo milenarista que se chama, que de tempos em tempos promove a ideia de um final do mundo. Os maias calcularam o final de um ciclo gigantesco de atividade solar. E este é um cálculo astronômico. O mais importante não é a data em si, mas sim o fato de este calendário existir com cálculos matemáticos tão absolutos e tão precisos. Pois é, professor, isso chama bastante atenção. Os maias, eles viveram na Península Sul-Americana, ali na Península de Yucatán, que fica atualmente entre México e Nicarágua. Entre México e Nicarágua. É por volta do século IV até 9 a.C., é isso? Isso. Pois é. E naquele período de tempo, provavelmente não existiam os telescópios que nós temos hoje. Esse é um dos mistérios. Eu estive em sítios arqueológicos que representaram cidades de 60 mil habitantes, que simplesmente, quando os espanhóis chegaram, estavam totalmente desocupadas. Olha, uma cidade de 60 mil habitantes não desaparece assim, sem deixar vestígios, só que não existem nem ossários nas cidades. Então, realmente, a civilização maia é um dos maiores enigmas da história da humanidade e o fato de terem realizado essas observações astronômicas tão precisas é outro mistério. Existem construções em vários sítios arqueológicos que são réplicas perfeitas de observatórios astronômicos atuais. Construções circulares com o espaço aberto no meio. Só não encontramos os telescópios. Mas a construção em si existe, está lá, pode ser comparada com os atuais telescópios contemporâneos. As construções são idênticas.
Isso é um mistério realmente para a civilização. Existem outras pirâmides que são constituídas somente por escadas com plataformas. Sem querer colocar a minha reputação científica em jogo, os mitos afirmam que por estas escadas os deuses desciam de suas carruagens do céu. E realmente, se tu olhas aquelas pirâmides de degraus, que não levam a lugar nenhum, não tem construção nenhuma em cima, tu percebe realmente a similaridade com um local de aterrissagem. Isso é espetacular. Bom, isso deve ser um verdadeiro frenesi para os ufólogos, né? Para os ufólogos. Aliás, está ocorrendo um alvoroço muito grande nesse momento por conta disso. Qual é o problema da interpretação? Quando a Igreja Católica chega, quando os padres chegam, primeiro na civilização asteca, destroem completamente, primeiro os soldados liderados por Cortés e depois os padres, considerando tudo aquilo como obra do demônio. Quando eles chegam nos maias, eles realizam a mesma atitude. Depois, como que se arrependessem, preservaram. Então, o que nós temos hoje são graves dificuldades de interpretação do que pôde ser salvo desta destruição. Então, o grande problema com essa data é justamente isto, até porque o idioma original está perdido. Tem um grupo hoje no mundo inteiro que se propõe a mudar o calendário para um calendário sincronário, mas eles estão baseados numa interpretação destas mesmas profecias, porque o calendário maia era lunar e não solar. 13 meses de 28 dias. Então isso dá um problema com o nosso calendário, que é solar, de 12 meses, com o ano bissexto, como todos nós conhecemos. Então estas adaptações também precisam ser levadas em conta quando se vai pensar a respeito disto. O que eu aprendi nas minhas expedições no mundo maia é que nós vamos entrar num ciclo que eles denominam de quinto sol, ou seja, é o quinto ciclo de atividade solar. Não tem absolutamente nada a ver com cataclismas. Em momento algum eu ouvi dos xamãs com quem eu estive qualquer interpretação que fale de cataclismas. O que astronomicamente pode ocorrer é que se realmente houver um excesso de atividade solar, isto vai causar evidentemente distúrbios climáticos, atmosféricos, nas telecomunicações e acho que em todo o equipamento, enfim, tecnológico que a humanidade possui. Mas esta afirmação categórica de cataclismas não ouvi de ninguém. E não está escrito, eles escreveram tudo o que puderam em pedra. Inclusive as órbitas dos planetas esculpidas nas pirâmides. Não se faz menção a isto. Claro que, como no cristianismo existe esta ideia de um cataclismo, como tu disseste, associado à segunda vinda do Cristo, e aí misturando punição e culpa e castigo. E redenção. Redenção, aí se associa com esta data de 21 de dezembro. Agora, como é curioso isso, né? Existe esse pensamento que as pessoas chamam de pensamento cristão, né? Em função das profecias de Apocalipse. Muita gente usa o termo, isso é um apocalipse, como se fosse fim, né? Mas apocalipse significa revelação, na verdade é um livro de profecias. As pessoas, elas esperam que o mundo termine, esperam que a coisa seja muito ruim, né? Quando isso acontece, mas a própria Bíblia, que é de onde eles tiram essas ideias, fala que nem o próprio Cristo sabia quando voltaria. E aí agora as pessoas estão acreditando que um povo que não era cristão, que não teve contato com os hebreus, esses sim sabem.
Olha, Por que acontece esse tipo de coisa, professor? Essa confusão de informações, o que o homem busca? tá, em primeiro lugar, eu sinto informar que existem estudos históricos que afirmam que o Apocalipse de São João, em primeiro lugar, talvez não tenha sido nem escrito por São João, o apóstolo, nem mesmo o evangelho dele pode ter sido escrito por ele. A tradição afirma que pode ter sido escrito por João. E outra coisa, uma interpretação muito correta pode afirmar que ele já estivesse se referindo à queda do Império Romano. Portanto, o Apocalipse já teria acontecido em linguagem cifrada, porque ele simplesmente não poderia falar abertamente. Então, acho que esse é um dado importante nesse sentido. Mas, em relação ao outro aspecto, eu acho importante ressaltar o seguinte: nossa história depende de nós, seres humanos. Então eu não posso, como ser humano, delegar a nenhum outro poder a condição de resolver estes problemas. Então, o que o homem busca? A superação do que ele mesmo criou. Só que o que nós criamos de errado na civilização que nós temos hoje deve ser corrigido por nós mesmos. Então, existe uma espécie de fatalismo e uma espécie, eu acho que, de renúncia a si mesmo quando importantes integrantes da nossa cultura ficam transferindo responsabilidade da nossa história para a ação de um Deus superior e de um poder superior e, de novo, que venha castigar os pecadores e salvar os justos. E o problema é, quem são os pecadores e quem são os justos? Quem vai estabelecer esses critérios? Isto que tu chama de Bíblia, este conjunto de livros, é apenas interpretação. Somente isto. Não existe sequer, e nós podemos questionar isso abertamente, certeza histórica dos aspectos que os próprios livros sagrados dos cristãos referem. Então, como estabelecer o critério? Esse é um problema. Tá certo, professor. A gente vai, então, para o nosso primeiro intervalo. A gente está falando aqui sobre o fim do mundo, que está para acontecer na sexta-feira, e o professor aqui já garantiu que os maias não disseram nada disso. A gente volta a discutir esse assunto depois do intervalo. Continue conosco.